E aí, sobrou energia? Vamos ver se vamos dar conta, hein? Eu tô olhando aqui, hein? Quem dormir eu vou chamar aqui. Olha lá, fulano aí, ó. Você que tá dormindo, vem cá. Vai responder as perguntas junto comigo agora. Tô de olho, hein? Não cochila não. Mas vamos lá, vamos tentar resgatar as nossas energias. Depois do almoço é complicado. Vamos tentar trabalhar também as questões das perguntas, né? Para que não fique uma coisa também muito unilateral e para a gente não pegar no sono depois. Vou tentar trazer as ideias dessa última etapa e a gente faz uma síntese depois, conversando. O que nós estudamos até agora, então? A saída dessa mônada na condição de ser espiritual, das mãos de Deus, chegando ao nosso planeta Terra, criado por Jesus. Ela vai atravessar na sua jornada de alma todos os reinos da natureza, passando pelos seres... Pode. Sério? Deixa eu tirar então. Eu só vou perder a noção do tempo, aí tu vai ter que... Tá. Então, magnetizo o relógio. Essa mônada segue, passando por todos os reinos dos seres pequenos que nos serviram e que até hoje nos servem para garantir a nossa saúde em todas as instâncias da nossa vida. Até que alcançamos a estrutura animal, realizando os órgãos da psicologia que conhecemos hoje, que vamos aprofundar, passando pela subconsciência, que é responsável pela manutenção da lei do progresso em nós, porque ela faz com que não percamos as conquistas no nível do instinto, instintos tão importantes para a nossa realidade espiritual. Até que esse instinto começa a liberar os processos de psificação na realidade do arquétipo, que vai modelar a partir da agressividade e do medo as experiências religiosas, com temas universais que nós conhecemos. Os temas dos rituais de iniciação, os temas das oferendas, os temas das experiências religiosas dos diversos deuses que nós conhecemos na mitologia, baseado nesses dois polos entre a agressividade e o medo. O medo modelou muito a experiência religiosa diante da nossa impotência e da predominância do pensamento mágico no início da nossa formação. Enquanto espíritos, essas grandes forças chegavam para nós como forças muito maiores do que nós e às vezes muito distantes da realidade do amor. Então eram as forças que nos acuavam, que nós precisávamos estabelecer relações de barganha com essas forças diante da vida. Elas direcionavam a nossa vida sem a perspectiva evolutiva e desenvolvimentista que oferece o Espiritismo. Houve a necessidade do uso dos rituais para estabelecer contato com essa realidade, os rituais que foram se deteriorando ao longo dos séculos, virando os dogmas, que foram objetos de uso de poder e deterioração do pensamento religioso, a agressividade que imiscuiu a experiência religiosa, levando as lutas para a imposição da fé, através do assassínio, da morte, do sangue, das torturas, que paralisaram a marcha da humanidade em mais de 1.600 anos. E a partir dessa realidade, a experiência religiosa que deveria ter nos higienizado da ganga animal, nos levando à realidade espiritual profunda, ela causou profundos traumas nos tecidos sutis da alma, onde até hoje muitos de nós carregam até mesmo uma mágoa de Deus. E em outros aspectos mais profundos, uma mágoa de Jesus. E nós carregamos no nosso inconsciente profundo as dores em relação aos nossos pais originais. Ao mesmo tempo que nos influenciaram no direcionamento da vida, o homem nos seus conflitos neuróticos se entregou à experiência religiosa que foi tomada pela sombra em muitos aspectos. Então nós desenvolvemos, mas não evoluímos. Em muitos pontos nós caminhamos, mas não nos conectamos conosco,
utilizando o mecanismo espiritual para nos evadirmos de nós mesmos na experiência religiosa, em vez de nos conectarmos com nós mesmos na experiência religiosa. Diante disso, faz-se necessário a proposta de Joana para romper com a religião ancestral no sentido neurótico da vida, trazendo um novo homem psicológico, uma nova criatura espiritual. De modo que essa religião não seja mais uma anestesia ou um campo de expressão de um inconsciente profundo, onde esse mesmo lugar que pratica o bem e o amor é o lugar também da dominação, do poder e da sombra. Seja um lugar que realmente reflita a bondade de um Deus de amor, que sempre permite o processo educacional e a recuperação tanto da vítima quanto do criminoso. E olhando para essa realidade, Joana nos propõe uma síntese na sua obra, onde ela pega o que há de melhor em todas as psicologias, que são os estudos das potências da alma, mas que muitas vezes se perdem acreditando que a proposta apresentada pela escola da psicologia específica seja a única verdade, quando na realidade é só um pedaço do espelho. E tomada por essa ânsia de que aquela realidade é única, se perde também na proposta materialista, não colocando na equação de análise da alma a própria alma, observando como se a criatura fosse, em realidade, uma experiência psicológica uniexistencial, não colocando nas análises a experiência psicológica pluriexistencial da reencarnação, entendendo essa alma como uma porção de energia que viaja no tempo, além do tempo, e que registra todas as experiências para a infinitude e que tece para si a própria paz em termos de céu consciencial ou de inferno pessoal, à medida que se entrega aos instintos primitivos de natureza animal. Dentro dessa realidade, Joana nos propõe, através de sua psicologia, a integração profunda consigo, entendendo assim como entendemos na medicina, que temos um coração, um fígado, um pulmão, um estômago, um baço, um cérebro, e que estudamos na escola, no ensino médio, em conhecimentos básicos da biologia, que nos vai ensinar a asepsia do corpo, como escovar os dentes, tomar um banho, fazer a alimentação correta para não desenvolver o diabetes, para não desenvolver a pressão alta, para que possamos ter as qualidades do corpo nos alimentando direito, escapando dos transtornos alimentares, dos problemas de toda a ordem que aprendemos na escola, no ensino médio básico. E ela nos propõe agora esse mesmo conceito para os órgãos da alma. Ela nos ensina que muitas vezes consideramos, estudar Joana é difícil demais. Eu queria que você me mostrasse no Espiritismo um livro fácil. Me mostra aí um livro fácil. Se você achar esse livro, traga ele para mim. Esse livro não existe. Porque viver não é fácil. Nascer não é fácil, aprender a falar não é fácil, aprender a andar não é fácil, fazer faculdade não é fácil, estudar na escola não é fácil, enfrentar a doença não é fácil, reencarnar não é fácil. O que é fácil? Nada é fácil. Tudo exige esse esforço do viver. E da mesma forma que André Luiz foi super criticado, e é muito difícil estudar André Luiz, que você lê os livros dele 20 vezes, 200 vezes, você acha um negócio novo e tem uma abstração. E Joana é a mesma coisa. Vai exigir tempo. Assim como nós mergulhando nesses autores, eles vão nos trazer a proposta de Jesus com um olhar espiritual moderno. Dentro dessa realidade, Joana nos propõe essa educação psicológica. Da mesma forma que nós temos a higiene do corpo, cuidando das doenças do corpo, que tenhamos a higiene da alma, entendendo os órgãos da alma, como que eles funcionam. E todo contato, primeira experiência com todo tipo de conhecimento é difícil. Vai gerar um esforço, até que aquilo vai ficando natural, como nós estudamos toda manhã, que é repetir, repetir, repetir. Nem que você sente na palestra, durma, o inconsciente vai ficar captando, aí você sonha, aí vai lembrar que viu, e aquilo vai entrando, nem que seja por osmose, mas tem que começar. E esse processo ele precisa acontecer. Então, dentro dessa lógica, até esse momento, o que é que nós estudamos? O inconsciente. Toda a nossa realidade foi do inconsciente. Então, passamos pelos reflexos, pelos automatismos, pelo instinto, pelo subconsciente e pelos arquétipos. Agora estamos chegando no nível da consciência, nos órgãos mais próximos da consciência, onde agora nós podemos falar de um ego, uma consciência egóica,
dos complexos espirituais, que são de fundamental importância para o entendimento da alma, dentro dessa realidade, estruturando uma estrutura espiritual de fundamental importância para que possamos fazer a tal reforma íntima que o Espiritismo nos propõe. E ter o conhecimento dessa anatomia nos auxilia muito em realizar esse amor dentro de nós. Imaginemos aqui que todo esse terreno construído até agora, que ele foi aplainado, cultivado, estruturado, esse inconsciente profundo com todas essas forças, virou um mar de energias, um grande oceano de energia. E agora ele precisa de um motorista, de um diretor, de um processo dirigido. As leis do inconsciente, que são leis reflexas, leis da associação, leis do automatismo, elas geram uma realidade para nós que elas precisam ser refinadas. É necessário estruturas mais refinadas para começar a fazer uso, para essa sabedoria milenar do inconsciente começar a se realizar. Então imaginemos nós que essa sala é o nosso inconsciente, a nossa alma, a nossa estrutura de alma. E que dentro dessa realidade, nós temos aqui, onde eu estou, nesse spot de luz muito pequeno, imagina que todas as luzes do salão estivessem apagadas, e que você estivesse na escuridão, e só houvesse luz na minha cabeça. Vocês seriam um inconsciente profundo, e eu seria a área da consciência. A consciência é uma área iluminada, onde tem uma certa quantidade de luz. Mas essa consciência ela é tão inicial que ela não consegue ter raios o suficiente em termos de projeção de raios que ilumine a sala inteira. Jesus é uma grande sala iluminada. Não há pontos de obscuridade na personalidade de Jesus. Nós somos um pequeno spot num cômodo de escuridão. Dentro dessa lógica, o nosso objetivo é fazer o espectro dessa luz, a área de foco da luz, do spot de luz da consciência aumentar, à medida que ela avança. Inicialmente ela vai só até a primeira fileira, onde eu encontro alguns personagens internos meus de maneira superficial. Então é uma consciência superficial. Essa consciência onde vocês estão, na escuridão, é uma consciência milenar, muito mais profunda, que soma todas as personalidades, é a consciência real, a personalidade real. Ela tem a sabedoria de todas as experiências que o ego não tem. Ela passou por todos os momentos existenciais que estão aí, na escuridão. Ou seja, existe em mim e em todos nós um grande sábio, que passou por todas essas experiências milenares, construindo o inconsciente. E nesse pequeno spot de luz, nesse lugar onde é uma lanterna dentro de uma sala escura, a proposta de Joana é que não só ampliemos o foco, mas antes mesmo que essa luz se aumente, para que possamos iluminar várias camadas dessa sala, nós saiamos ativamente olhando quem está sentado no salão da nossa alma como uma lanterna. Quem é esse aqui em mim? Quem é esse aqui em mim? Vai colocando, identificando os personagens internos, fazendo o processo de autoconhecimento. Então você pega a sua lanterninha consciencial e vai passeando na sala escura, para saber as estruturas de experiência que você teve, que eu tive, que nós tivemos, nas diversas encarnações, educando as que precisam de amor e utilizando e amplificando as que já estão nutridas de amor, dentro dessa realidade. Dentro desse aspecto, o dono que está debaixo desse terreno de consciência, chama ego. É o motorista. Ele que vai realizar o processo dirigido, ele que pega o copo, ele que bebe a água, ele que prepara a palestra, que faz a coordenação do carro. Serve o inconsciente, é um servo do inconsciente. Observe nas parábolas de Jesus, ele sempre tem os que servem e o Senhor. Tem os mestres das parábolas e aqueles que vão trabalhar para o Senhor da parábola. É uma simbologia arquetípica dessa relação ego-self. O nome self é um conceito que vem da psicologia junguiana, de Carl Gustav Jung, que é o inconsciente. É esse inconsciente profundo. E que Joana repete tantas vezes na sua obra, porque a obra de Jung tem uma conversa muito profunda com o espiritismo. Ele se aproximou muito da proposta espírita na sua psicologia analítica, na sua psicologia profunda, que vai realizar o mergulho da alma dentro dessa realidade. Divaldo chega a afirmar, em conversação, que a obra de Jung é uma obra de contribuição
para o Espiritismo, em termos de ferramenta de transformação moral. Dentro dessa grande sala do inconsciente profundo, com essa pouca luz, existe um personagem que é o dono da personalidade superficial, que aperta a mão, que dá o abraço, que conversa, que fala, que coordena. O nome desse ser chama ego. E ele tem uma estruturação muito parecida com os seus irmãos que estão no inconsciente, os outros personagens. O ego é um personagem, que nós chamamos de complexo do eu. Ele está no centro da luz da consciência. Essa consciência limitada, superficial, sendo que é a parte mais superficial da personalidade. Sendo que o inconsciente profundo é a personalidade real, porque ela é a soma de todas as personalidades, inclusive a superficial. Dentro dessa lógica, o eu ou o ego, nós não vemos essa palavra ego em Allan Kardec, ele chega a mencionar o eu, usa esse termo. Quando você vai ler o Livro dos Espíritos, ele fala eu. Você não vê a palavra inconsciente, mas ele fala de véu do esquecimento. Está lá. Esses nomes não aparecem na obra kardeciana, mas eles estão lá em sinais motivadores para a psicologia espírita. E Joana, na sua proposta, vem pegando o que há de espírita em todas as psicologias, faz uma síntese, falando esse ponto dessa psicologia é bom, conversa com o espiritismo e apresenta para a gente. Esse ponto que Freud falou é interessante, porque ele ajuda e fala com a proposta espírita, e ela explica aquele ponto. Só que ela amplifica todos os teóricos, porque eles são materialistas. Se não são materialistas, se omitiram na fala da realidade espiritual. E dentro dessa perspectiva, ela vem explicar da importância de se conhecer essa anatomia. Nós então temos o inconsciente profundo com toda a história que estudamos na manhã, reflexos, automatismos, instintos, subconsciente, toda a realidade associativa que nós vamos estudar agora. E agora esse ego tem que dar conta desse volume, ele é um porteiro. E que todos vocês vão querer conversar com esse personagem, vão se levantar daí e conversar com essa personalidade central. Já viu a cabeça da gente como é? Tenta ficar sem pensar alguma coisa. É quase uma insanidade o volume de energia que passa na nossa cabeça. É uma usina que não para. É o filme que viu, é a palestra que assistiu, é a fala que você fez, é a mão que apertou, está tudo lá. Imagens sem sentido, aparentemente sem sentido. As imagens, o inconsciente conversa com o ego através de imagens. As cartas que o inconsciente manda para esse ego que está tentando viver e realizar essa reforma, vêm através de imagens. Se a personalidade não levanta e fala direto conosco, ela manda uma imagem que a represente. Mas existe sempre um fluxo de energia entre essa pequena área de consciência, esse ego, que está representado aqui pela minha pessoa, e todas as existências das minhas encarnações que estão aí para trás, dentro dessa realidade. E por que que Jung chamou esse ego também de complexo do eu? O que é esse bendito desse complexo? O que é o complexo? A gente popularizou falando, ah, fulano é complexado, fulano é chato demais, não conversa com ele não, cheio de complexo. A gente não fala assim? É inconsciente. Popularizou o termo. Freud começa a apresentar um tal de complexo de Édipo, complexo de Electra, e ele vai trazendo essas informações. E o Jung aprofunda essa realidade. Ele vai explicar o que é o complexo. E essa proposta de Jung, ela é diretamente ressonante com a proposta espírita. Ela fala diretamente para a realidade espírita, quando ele tece a teoria dos complexos. Um complexo, no conceito junguiano, que é ratificado pela realidade espírita, é uma ilha de emoção, viva, é um molde vivo, é um ser dentro de nós. E esse ser, ele tem uma fala, ele tem um cheiro, ele tem uma cor, é um ser vivo dentro de nós. E esse ser é ativado por processos de associação, de imantação magnética. É como se essa realidade, ela atuasse a partir de processos magnéticos associativos. Imagine só que a minha camisa, essa camiseta azul, ela é um complexo. Imagina que ela é carregada, é uma bateria carregada de energia.
e eu começo a andar por esse salão com essa imantação carregada sobre mim. O que o complexo faz? Ele é como um imã. Tudo que tiver azul no salão, ele vai atrair. Vai começar a puxar para ele. Porque entra na sintonia, na vibração. Se eu começar a andar aqui com essa blusa magnetizada, essa camisa magnetizada, ela, por associação magnética, ela vai atrair tudo que é azul. E vai ser arrastado na minha direção. Como um imã. E assim é um complexo. É uma vida própria. Ele fica atraindo e repelindo também situações que têm a ver com o tema do complexo. Só que ele é uma força viva, é uma personalidade. Quando os nossos pais, por exemplo, estão nos educando, e ele fala, menino, não faz isso. Não faz isso, vai apanhar. Ou, parabéns, você tirou a nota. Ou a voz. Essa voz tem magnetismo. E o que ela está fazendo na psique do indivíduo que a recebe? Criando um complexo. Forma-se um molde, um duplo do pai dentro de nós, como um complexo, que nós chamamos de complexo paterno. Tem uma voz, uma atuação até comportamental. E quando a mãe fala, quando a mãe dá o peito, quando ela dá o carinho, está formando o complexo materno. É um núcleo de energia. André Luiz fala que esses núcleos, eles têm cheiro, têm cor, têm peso, têm voz, têm som. É um ser completo dentro de nós. Agora imaginemos, dentro dessa lógica dos complexos, que se ele trabalha por associação, qualquer coisa entra na rede de associação do tema do complexo. Se alguém aí pela voz fala azul, a palavra azul liga o complexo. Aí ele aciona o complexo, entrou na vibração. Basta uma voz para ligar o complexo. E é por isso que nós somos complexados, porque as coisas ficam tocando em áreas que ativam e se desativam. E quando esse complexo é ativado, ele vem para a área da luz. Ele se levanta daí e pula nas minhas costas, como se eu incorporasse. Foi o que os metapsiquistas, Pierre Janet, Charles Richer, chamaram de personismo. Que é quando o médium, ou a personalidade de consciência alterada, dá vazão a uma personalidade dele mesmo em alteração de consciência e passa a falar. Só que isso é um transe profundo, onde a consciência está alterada. Então a pessoa age como se ela tivesse incorporada como uma outra personalidade, que é a personalidade primeira, dá lugar e apaga, e a personalidade segunda aparece e toma conta. Quase num estado de dupla personalidade. Normalmente, no cotidiano, esses complexos eles não geram uma alteração de consciência nesse grau de alteração. De eu perder a consciência e ficar com a personalidade dupla. Ele é um espírito quase como um obsessor. Que ele vem encostando e você começa a acostumar com ele, ele encosta e você nem vê que ele está lá. Então não altera a consciência, mas você vai adotando o discurso do complexo. Você vai se identificando com a proposta do complexo. E quando você olha, você está repetindo a história dos seus pais. Porque os complexos que eles instalaram em nós estão tão enraizados e montados nas nossas costas, saindo da área da consciência, que nós passamos a ser um cavalo guiado dessas personalidades que nos dirigem para repetir a história transgeracional da família. Vocês já viram alguém assim? Casou com um homem parecido com o pai, com uma mulher parecida com a mãe, aí separa, faz de novo e vai repetindo a história. André Luiz fala que pouquíssimos são os espíritos que conseguem romper com essa transgeracionalidade. Espíritos que não conseguem deixar-se arrastar pela realidade da alma da família e se sobrepõem em ascendência moral à estruturação familiar. Aí a Joana fala, nós precisamos aumentar essa taxa de sucesso. Aí ela escreve a obra. Porque o que ela quer de nós, na proposta dela, que é a de Jesus, é que nós comecemos a transformar essa exceção numa regra.
através da proposta psicológica. Se um complexo sai da escuridão e toma pulando nas minhas costas, com um discurso, com uma fala, com uma reivindicação, com um jeito como se eu tivesse incorporado, e eu vou vivendo esse complexo, a minha personalidade, ela não está se realizando. Porque eu tenho um volume de experiência que está guardado aqui, no meu inconsciente profundo, inclusive a minha missão nessa encarnação está aqui no inconsciente profundo. Só que aí vem uma personalidade que meu pai e minha mãe instalou em mim, porque precisava, tem que ser assim. E essa personalidade deles fica de tal proeminência que eu perco o contato com minha missão. Elas montam nas minhas costas e eu vou viver uma cópia da vida deles de costa para o meu inconsciente. E enquanto isso, a minha encarnação não está sendo realizada. Eu não estou realizando meu compromisso espiritual, repetindo a história do inconsciente familiar. A Joana propõe que precisamos ter consciência para tirar esses complexos das nossas costas e começar a ter ouvidos para eles, porque eles não podem acabar, eles fazem parte do processo de saúde da alma, mas eu não posso ter só esse ouvido para cá. Eu tenho que ter o ouvido de ouvir também aqui, no interior da alma, nessa realidade da alma. E o nome desse processo, que já era adotado pelo Espiritismo, chama individuação, no conceito junguiano. Mas os espíritos superiores, como André Luiz, e outros espíritos, falam que nós passamos por individuações. Inclusive usa esse termo. Na obra O Consolador de Emmanuel, ele fala das sucessivas individuações. Quando passamos na pedra, é uma individuação. Estamos fazendo um processo de individuação, que é realizar algo profundo em nós e instalar essa realidade em nós. Quando passamos na planta, é uma individuação. Estamos injetando energia do vegetal dentro de nós e realizando esse vegetal em nós, enquanto estrutura de personalidade. Quando passamos no animal, realizamos a estrutura do animal, individuando o animal dentro de nós. Quando chegamos agora na condição humana, as outras personalidades espirituais, nós pegamos energias na fase da infância, por isso que a nossa infância é maior do que a do animal. A do animal é menor, porque o inconsciente dele é menor. Eu preciso de uma infância maior na criança para que ela possa acomodar a quantidade de encarnações que ficaram para trás. Então eu preciso de uma infância grande. Eu faço uma retração das vidas e à medida que eu reabro essa personalidade para que ela se desenvolva numa estrutura egóica, eu preciso dar tempo para que haja um recalque profundo dessas energias no inconsciente e a infância se torna maior por necessidade de acomodação e sentar todo mundo nesse salão, porque é muita cadeira. A infância tem que ser grande para eu ir organizando os personagens ali dentro. Dentro dessa realidade, essa infância maior, ela acomoda o passado, que vai se tornar também um presente, porque esse passado que está cheio de energia, ele também é um presente. Ele é presente em sintoma e presente em virtude. Ele é presente em patologia e em potencial espiritual, que ele vai voltar. E a educação nova dos pais, que vão instalar novos complexos nessa existência, vai estruturar essa realidade egóica para dar conta desse grande volume que está vindo. Então, soma-se o material de outra vida e o material dessa vida. Quando essa realidade acontece, é como se nesse ambiente da alma, cada um de vocês fosse um complexo ou um conjunto de complexos na alma dessa sala. Eu sou a consciência e vocês são os complexos. Agora imagina dar conta de tanto volume, de tantas vozes no inconsciente profundo. É como se um de vocês pudesse levantar a qualquer momento, desde que um estímulo externo ou interno, um pensamento, um comportamento, ativa e vibra na sintonia de algum de vocês. Vocês se levantam e vêm para a área da consciência e pulam nas minhas costas. Pronto, o complexo está constelado ou ativado na proposta de Jung, de Joana e da psicologia profunda. E isso fica acontecendo a todo tempo. Nas vozes, nos sentimentos, e nas coisas que projetamos na vida, é uma realidade. Tinha uma família que o pai era fazendeiro. E ele tinha muito dinheiro.
uma pessoa rica, muitas fazendas e tudo. E era naquela época que a estrutura bancária era uma estrutura precária, não tinha cartão, não tinha cheque, não tinha nada. E tudo era comprado à vista. Você não fazia prestação, né? A nossa bendita prestação, os nossos benditos boletos, que ninguém vive sem. Então você não podia fazer isso, não tinha como. Então ele comprava tudo à vista, tudo à vista. Aí ia comprar, como era rico, ia comprar caminhonete, chegava com uma mala de dinheiro na concessionária, imagina. Quem que faz isso hoje? Não tem até um risco de vida. Ele chegava com uma mala, 2 malas de dinheiro, chegava, abria, comprava móvel assim, comprava carro assim, comprava tudo assim. Era essa a realidade. E não fazia prestações, até mesmo porque não era como é hoje. Dessa sociedade do consumo como é hoje. E os filhos cresceram vendo isso. Cresceram vendo esse pai administrar as finanças assim. Aí hoje, atualmente, em 2024, esses filhos fazem a mesma coisa. Eles têm horror a fazer prestação. Às vezes é até melhor comprar parcelado, pegar o dinheiro e investir. E com o investimento que eles têm, são todos fazendeiros, fazer outro investimento, usar o dinheiro com raciocínio. Mas tudo que vai comprar, a alma do pai está lá. Por que não comprou o carro assim? Não, eu junto primeiro, faço tudo assim e pago à vista. É a alma do pai, está lá. É bobo, mas está lá. Virou um complexo. E você olha, todos os filhos são assim. Anda na cidade, não usa cartão, com um bolo de dinheiro assim na carteira. É um complexo. Esse é um complexo. Só que eu estou falando de uma situação banal. Tudo vai pagar, está nas lojas, tira um bolo de dinheiro da calça, conta e paga. Como se vivesse na década de 50. É o complexo paterno. Fica essa voz interna. E você percebe que há uma honra à realidade do complexo. Fala, fulano, por que você não passa no débito, faz um Pix, né? Ninguém anda com dinheiro mais. Quem que vai em banco agora, para numa cidade perigosa, a gente nem vai em banco mais. Só determinadas adaptações da tecnologia que as pessoas vão em banco ainda e tal. Não posso. Há uma fidelidade a essa sombra. E você sente que se mudar está traindo alguma coisa. E nem sabe por quê. Como se estivesse traindo aquela realidade. É o complexo. O complexo ele traz essa dinâmica. Então nós fazemos um pacto com essa sombra, reproduzindo a realidade dela, porque ela quer sobreviver. E qualquer tentativa de transformação gera um mal-estar. Dá medo, não vai dar certo, e vão me roubar. E se eu usar o aplicativo, vai vir um bandido e vai me roubar. Vai ter o golpe. Aí começa o ego. Porque fazer o rompimento com a dinâmica do dinheiro, de adotar um cartão, usar o aplicativo, é romper com o pai. E assumir a própria responsabilidade. E começar a fazer as próprias escolhas. Mas o modelo do pai poderoso, fazendeiro, é tão forte que não consegue se libertar. Então faz esse modelo. Eu não estou dizendo que comprar as coisas à vista é errado, não, pelo amor de Deus. Estou falando que é o excesso, a dinâmica. E isso vai se consolidando dentro dessa realidade. Então o complexo vai modelar esse inconsciente primitivo. Imagina que todas essas encarnações são conjuntos de complexos na nossa existência. E elas vão modelando a nossa personalidade. Agora, se nós não temos consciência lúcida de ficar, que voz é essa aqui? Quem que está falando aqui? Por que eu faço isso? Por que fulano veio e falou para eu ter um cartão de crédito e isso me incomoda tanto? Aí começa a reflexão. Aí você olha, quem que está aqui nas minhas costas? Deixa eu ver esse complexo. Aí você vai olhar para o complexo. Aí começa a reflexionar. Que é a maior característica da consciência humana. O animal não reflexiona. O indivíduo de consciência de sono não reflexiona. Ele come, pratica o sexo, se alimenta, compra coisas e vive a vida assim, pelo automatismo. Não tem reflexão. Quando nós começamos a reflexionar, nós começamos a olhar os reflexos que estão dentro de nós. Então nós começamos a nos libertar de nós mesmos dentro dessa realidade. Aí começamos a proposta da reforma moral. E isso dói. Mas essa dor é uma dor diferente. Ela é uma dor muito diferente da dor de não romper com os complexos. De ressignificar os complexos.
Porque ela é uma dor que na psicologia profunda, na psicanálise, nós chamamos de neurose. É quando existe uma lógica de um complexo que nos toma, um complexo que nos monta nas costas da consciência e que nos dirige, sem que nós tenhamos qualquer tipo de reflexão a respeito dessa realidade. E nós temos ganhos com isso. Porque por trás dessa compra em dinheiro, tem um medo ali, um medo do pai. Eu não vou fazer nenhuma parcela porque eu posso ficar na penúria e não ter como pagar. E eu não suporto ter uma dívida moral. Então, por trás dessa reação tem um medo, e esse medo também é passado. Eu só vou pagar no dinheiro porque o medo que meu pai tinha é o mesmo medo que eu tenho. Então, aquilo começa a modelar. Então, eu tenho ganho na prática do complexo, que apazigua a minha realidade. Vou ter um filho. Por que você vai ter filho? Qual é a ideia de você ter filho? Porque eu não quero ficar só. Porque quando eu estiver doente, velho, eu quero alguém para cuidar de mim. Olha a fantasia. O que essa fantasia está falando? Olha o que você está jogando em cima do filho. Já parou para pensar nisso? Não, vou ter um filho, porque aí quando chegar no Natal ele vai me visitar. Quem garante? Mas nessa fantasia tem um sentimento. O que você está acessando aí? Por que você está com medo disso? O que é? Na realidade tem um sentimento aí. E o complexo está falando. E ele fala nessas realizações. Eu vou ter filho, aí você vai olhar a fala, é cheia de medo. Porque eu quero uma família grande para não ficar sozinho, porque eu vou ficar doente, eu quero alguém que cuide de mim. O que você está ouvindo? Os motivos, a finalidade. Já tem uma coisa falando aqui, a voz do complexo está escapando. Então eu tenho um ganho, eu vou ter filho para ter um ganho. Aí esse filho nasce, que era para ser jogado para a vida, para ele acontecer e fazer o processo de individuação dele, aí você fala, não, eu vou construir uma casinha para você ficar aqui. Aí quando você vê, tem um homem de 40 anos, sem emprego. Você está bancando ele para satisfazer o seu medo. Aí ele começa a ficar doente, porque como ele não está fazendo a individuação, vai adoecer. Aí faz psicopatologia. Ele vai cair em depressão, vai ter pânico, pode virar usuário de droga. Então você começa a ter problemas com uma pessoa de 40 anos, mas eram problemas que eram da época de 15 anos. Quando a pessoa tinha 15 anos, da adolescência, são problemas infantis. Para satisfazer o quê? O meu medo de ficar sozinho. É o complexo. Então o complexo ele dita uma finalidade que vai satisfazer, eu tenho um ganho com ele. Então, ainda que eu pague um preço patológico, eu opto por caminhar na lógica do complexo, porque eu tenho um ganho. Então vem uma dor, aí eu começo a sentir dor, porque gera uma fixação de uma fase que tinha que ser superada e não foi superada. Ficou estacionado. Então eu tenho problemas infantis com um adulto. Esses problemas já passaram do tempo. Eu não tinha que estar dizendo, vai estudar, vai arrumar teu quarto, vai fazer as coisas, que essas coisas a gente fala para criança. Quando isso começa a acontecer com uma pessoa de 40 anos, você não vai ouvir a mesma resposta. Isso vai dar problema. Problemas sérios. Então, o problema vira uma patologia, mas não resolve. Porque se resolver, você vai perder a presença patológica que te apazigua o medo. Faz sentido isso para vocês? Então, essa é a mágica patológica do complexo. Então, começo a experimentar uma dor que não tem sentido. Ela vira uma repetição, é uma dor vazia. É a dor da depressão, da angústia, da ansiedade. Um medo que eu poderia ter trabalhado durante toda a minha existência, fazendo terapia, em vez de jogar ele no filho, para usar o filho como boia de salvação, vou fazer terapia, vou me trabalhar, vou entrar em contato com esses medos. Eu vou ter o filho, mas por outros motivos, não por esse. E vou liberar a personalidade do filho para crescer. Aí ele cresce saudável, eu também fico saudável. Então eu me libero da lógica do complexo quando eu olho para o complexo e escuto o que ele está falando comigo. Quando isso não acontece, dói. Só que é uma dor vazia, sem sentido. A perda do sentido existencial. A perda da realidade de vida. Porque gera uma estagnação. Uma fixação infantil de uma personalidade que já deveria. O corpo foi e a alma ficou. Então você tem uma personalidade infantilizada num corpo de 45 anos.
com conflitos de natureza infantil, que todos nós temos, todos, sem exceção. Todos nós. E a nossa meta existencial é essa. Durante toda a existência fazer esse trabalho de aprofundamento. Quando essa realidade se dá, Joana propõe, eu tenho uma outra proposta. Olhar para o complexo, reflexionar e fazer a integração dessa imagem. Para que essa energia continue na ascensão dela na direção do anjo. Porque nós estudamos o que? Ela começa lá no espectro do instinto e quer ir para Jesus. Ela quer acontecer na direção de Jesus. Quando nós fixamos, parou a marcha, estagnou. Então nós desenvolvemos, mas não evoluímos. Então faz a neurose. O que é a neurose? Uma dor sem sentido. Um vazio existencial. E Joana então ela fala assim, vai doer olhar, mas é uma dor rica, como se fosse um parto de uma mãe, natural. Dói demais, mas eu quero de novo, quero ter outro. Estou apaixonado. Não é assim que a mãe faz? Nessa vida eu não vou saber, mas eu acho que é assim. Né? Dói que é, né, que eu escuto falar que dói demais. Mas depois que nasce, apaixona. É aquela coisa rica, iluminada que fala, eu enfrentaria essa dor outra vez. Essa é a dor da reforma moral, é a maêutica, de Sócrates e Platão, que através das perguntas faz o parto das ideias, que faz essa realidade profunda para a personalidade acontecer. Então eu vou começar a conversar com essas personalidades interiores, olhando para elas, como que elas estão me atravessando, como que elas se levantam daí, vêm até mim, me demandam situações até de dominação, eu vou, calma, vamos dar vazão a essa realidade, mas a partir de uma realidade de transformação e não de estagnação. E essa é a proposta da psicologia espírita. Porque eu realizando essa realidade, eu saio da primeira fase do amor. A criança está na primeira fase do amor, é um amor egoísta. Como é que é o amor da criança? É passivo. Ela quer ser olhada, ela quer receber atenção, ela quer ser validada, ela quer ser reconhecida, ela quer ser nutrida, ela quer ser amparada, mas ela não consegue dar nada disso. Porque ela nem tem psicologia para isso. O amor é uma coisa muito amadurecida. Então ela é passiva. É um amor egoísta nos moldes da infantilidade, que é a realidade psicológica necessária que todos nós passamos. Quando essa psicologia não é ultrapassada, ela se atualiza na personalidade do adulto. E nós continuamos querendo receber, cobramos do filho, cobramos do marido, cobramos do centro, do dirigente da desobsessão, do palestrante, de todo mundo, transferindo a responsabilidade da nossa existência para outras pessoas ou para instituições, para que possa apaziguar a nossa realidade infantil. Dentro dessa busca, forma-se esse inconsciente primitivo, que precisa ser integrado, depurado, com todas essas vozes, através dos processos criativos da alma. Esse ego é um complexo. O ego também é um complexo. É o complexo do eu, que está no centro da consciência. É tanto que em psicologia nós falamos consciência egóica. No nível de consciência de sono, a consciência de sono acredita que a alma só é o spot de luz e só é a personalidade que está embaixo da luz. Ela acha que o prédio da cidade é a cidade. Ela acha que a ilha é a única parte do oceano. O ego não tem consciência que ele é ego, ele não sabe como ele é. Aí a Joana propõe, não, vamos melhorar isso no mapa da alma. O ego é só uma das residências das muitas na cidade da alma. Então eu fico com a consciência do ego. É quando o ego sabe que ele é ego, e ele é só um pedaço desse ego dentro dessa alma total. Quando ocorre essa realidade, você sai de uma inflação, de um processo de inflação, e você começa a ver e adotar a postura do servo. Começa a vir essa realidade. Tem uma sabedoria milenar que eu mesmo construí pelas minhas experiências e eu preciso ouvi-la, porque ela sabe os caminhos. Ao mesmo tempo que ela sabe os caminhos de queda, ela também sabe os caminhos de sucesso. Então eu preciso ter contato, porque eu só sou um pedaço de mim dentro de mim. E eu tenho vários pedaços dentro de mim. E dentro dessa realidade surge a consciência da criatura psicológica.
da criatura de reforma íntima, de avaliação ético-moral da própria realidade, das demandas de poder, das realidades infantis, das somatizações, que são a leitura dos sintomas do corpo para acessar a sombra na alma, os processos das nossas angústias de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia, que são, na realidade, um contato. Quando olhamos para a lógica materialista, o que nós fazemos com essas coisas? Elas atrapalham a criatura monomaníaca no prazer. A criatura que está viciada em prazer. Adoecer nessa lógica é interromper os momentos de prazer. Então essa dor não tem sentido, porque na realidade ela paralisa os meus momentos de prazer. Essa é a visão. Então o que eu faço com essa dor? Vamos medicar. Medica ela. Vamos anestesiar essa dor, porque ela está interrompendo as minhas monomanias de prazer, da minha vida materialista, instintiva. Então o sintoma não tem sentido. É neurótico. E o que eu faço? Remédio nele, anestesia, e eu continuo vivendo, porque eu quero mais tempo para gozar o prazer-sensação. No nível da função-sensação. E assim a gente vai vivendo. Na proposta de Joana de Jesus, é diferente. Ela nos propõe uma realidade existencial a qual o indivíduo vai olhar para essa realidade e ele vai começar a partir da dor a puxar o fio. A dor tem sentido. Qual é o símbolo desse câncer, dessa enxaqueca, dessa gastrite que ela está refletindo minhas emoções? O que esse problema com esse filho, com esse marido, está querendo me dizer que eu não estou vendo? E que está constelando nesses complexos coisas para mim que são inconscientes e que precisam ser integradas à minha alma. E esse problema agora, na realidade, é um farol que me direciona a um mundo de sentido existencial profundo. Totalmente diferente. É uma realidade integrativa, não uma realidade dissociativa. Dentro dessa proposta de Joana. Quando nós olhamos isso, a psicologia tradicional, moderna, das heranças de Freud, de Jung, dos pensadores existencialistas, humanistas, da cognitivo-comportamental, de Pavlov, de todas as propostas da psicologia transpessoal, não tanto a transpessoal, mas as escolas mais tradicionais e mais antigas, aceitam em grande parte esse inconsciente. E estudam essa anatomia e nos dão instrumentos para nós fazermos essa realidade. Mas dentro dessa lógica, fica como se nós tivéssemos que sair de um piche do passado e a gente olha para cima e não tem nada, não tem ninguém me chamando aí para me dar uma força. Está difícil, está pesado. Será que é uma alma dedicada só ao passado? Só uma realidade do passado? Porque o inconsciente é isso, é um passado que não passou. É um passado energético vivo, me influenciando a cada passo da minha existência. E a espiritualidade tinha sabedoria lá atrás. Ela teve uma sabedoria. Ela mandou os pais do mundo para nós, que são os pais que nos guiaram. E eles deixaram uma assinatura energética em nós. Uma assinatura de energia que ela vai formar uma instância que nós chamamos de superconsciência. Que é a consciência do futuro. Que é o alvo que está nos motivando onde nós vamos alcançar. Imagine dois círculos se aproximando, até virar um só. Um dedicado ao passado, onde eu tenho os instintos, a pedra, a planta, o animal, o subconsciente, os automatismos, os reflexos. E na interseção desses diagramas de Venn, está o ego no meio. Bem na interseção. Para cá, para esse outro círculo, esse outro lado, nós temos essa superconsciência, com as antenas da mediunidade, da paranormalidade, as motivações para o amor, as realizações para o futuro. A superconsciência é o futuro. É uma energia que já está aqui. E o subconsciente sabe disso. Você tem um projeto, a alma trabalha junto com o ego. Você tem um projeto, vou estudar para uma prova. A gente começa a estudar, não sei você, mas quando você fala, eu vou estudar, aí vou começar primeiro meia hora. Não é assim?
Aí, nossa, está difícil. Não, eu peguei o ritmo, agora eu consigo ficar 3. Não é assim? Quem estuda sabe como é. Estuda para concurso, estuda para prova, estuda para mestrado. Às vezes você está num ritmo e vai. Aí tanto que depois para, fica difícil, aí lê um pouco e vai. Voltando para aquele ritmo de estudo. Mas tudo começa com o pensamento, a vontade, a função das funções, a superfunção. Então você pensa, amanhã, segunda-feira, eu vou começar a estudar. Fala, Daniel, segunda-feira você pode tal coisa? Não, não posso, que eu tenho que estudar. Então esse horário eu vou tirar o compromisso. Então você começa a mentalizar estudar. É a superconsciência. Está lá. O que é esse pensar? É um processo de auto-hipnose. Segunda-feira eu começo a estudar. Segunda-feira eu começo a estudar. E você fica pensando. Você está criando um complexo. Uma força viva dentro de você como uma semente. O subconsciente e o inconsciente olha para aquela área desse círculo aqui, da superconsciência, e fala, ó, tem uma tarefa que vai precisar ser realizada. E que está nessa área do futuro. A gente vai precisar despender energia para realizar essa tarefa. O inconsciente vai ter que desinvestir funções e investir energia nessa função, porque a superconsciência está pedindo a realização de um projeto que é futuro e vai acontecer e já lançou a semente, porque o pensamento é a semente. Então você começa a pensar e de repente, vamos lá, estuda 30 minutos, 1 hora, aí começa a vir energia. Aí você entra num ritmo, não é assim? Vou para a academia, nossa, que preguiça. Aí vai, aí fala assim, faz o 21 dias, não tem essas técnicas aí? Você fizer uma coisa 21 dias, aí instala, você cria o hábito. Então o hábito, a repetição precede a espontaneidade. Por quê? Está criando um complexo. E tudo começa na vontade e na auto-hipnose. Então, amanhã eu vou acordar, vou pagar as contas, vou para o trabalho. Você vai pensando, a psique vai liberando energia para essas tarefas do futuro. Porque ela está realizando essa semente. Dentro dessa área, existe a experiência do anjo, que lá está Jesus, dentro dessa área superconsciente, e os espíritos que ajudaram Jesus. São moldes energéticos que estão nos chamando, como uma mão que fala, sai daí, vem para cá, nos puxando. Essa psicologia ela é muito justa, porque não ficaria um cabo de guerra, né? Ficaria só um lado do cabo nos puxando para baixo. Só que a bondade de Deus é tão grande que ela instala uma imago. É uma imagem primordial, que é essa assinatura do anjo dentro de nós. Então a psique começa a materializar funções orgânicas que dão vazão a essa superconsciência. Dentro dessa realidade, essa vazão começa através da mediunidade, da intuição, principalmente da intuição. Quando isso começa a acontecer, nós começamos a perceber que a realidade do inconsciente primitivo, do inconsciente original, do inconsciente profundo, é uma consciência analítica, que é a consciência do ego. O que é analisar? É quebrar para entender, você parte para entender. Vamos lá, fulano está me contando, o psicólogo faz isso, né? Ele vai fazer análise. Então você conta, ele vai falar, a mãe dele bateu nele, ele agora não consegue, desmamou ele muito cedo e agora ele tem um vício em leite. Tem alguma coisa aí. Aí você começa a fazer análise, você vai quebrando para poder entender. Vai analisar. A superconsciência não funciona assim. A consciência tradicional, ela faz uma equação, 1 mais 1, que vai gerar 2 e dá a resposta. A superconsciência, ela dá a resposta sem o cálculo. Ela não é uma consciência analítica, ela é uma consciência sintética. Que caminho eu vou seguir? Ou a intuição? Esse caminho tem uma pedra, tem um buraco. Qual a consciência analítica? Tem um monstro que eu vou entrar, ele vai me perseguir, está analisando. A intuição faz assim, eu sinto que é aqui. Não analisa nada, ela sabe que é. É uma síntese. Tem no filme O Homem que Viu o Infinito, um matemático indiano que era intuitivo. Ele dormia e voltava com fórmulas matemáticas profundas de explicação matemática de problemas universais.
se interessaram por essa mediunidade dele, voltada para a matemática. Ele disse que ouvia a voz dos deuses e voltava com essas equações, só que não tinha o cálculo, a história do cálculo, como que ele chegou nessa resposta. Aí ele foi para Londres, foi chamado para estudar matemática em Londres. E os professores eram forma-pensamento, ficavam presos na análise. Falou, tá, você me mostrou a fórmula, agora me deduz a fórmula. Faz aqui no quadro, como é que você chegou nesse cálculo? Eu não tenho nem ideia, eu sei que é. Porque é intuição. E eles começaram a levar ele ao desgaste, porque como ele era intuitivo, queriam que ele virasse um ser analítico. E isso saturou a consciência dele. Então ele tem a ideia da resposta, mas não sabia o caminho. Porque essa superconsciência tem essa realidade. Essa superconsciência é a imagem dos propósitos de Jesus que geraram esses núcleos primordiais. É uma consciência de síntese, de resposta para a vida através da intuição, onde os grandes cientistas conectam com ela. De repente, em vários países, você vê estudiosos, pensadores pesquisando a mesma coisa sem ter contato um com o outro. É a superconsciência. As anteninhas estão em pé e tem uma ideia que está sendo intuída para a Terra. Quem está com a antena em pé capta, aí começa a pesquisar. E essa ideia está dizendo o quê? Existe isso, é uma síntese. Agora você vai analisar para chegar na resposta. Está lá, é a superconsciência. Então ela é mediúnica, ela é intuitiva. Ela traz a realidade do futuro, porque se a ideia está pairando sobre a Terra, essa ideia ainda não aconteceu, ela é do futuro. E eu agora preciso de energia, a psique tem que me dar energia para eu realizar essa ideia. É a superconsciência. São as concentrações fluídicas especiais que nos conectam com a vida através dos processos hipnóticos. Esse impulso que os espíritos superiores instalaram em nós, eles produzem significativos fenômenos em obediência e comando dentro de nós. Eles têm um magnetismo tão angelical, tão profundo, que eles viraram uma inteligência impulsionadora da nossa psique, formando esse órgão espiritual que se manifesta agora. Saturando de energia o organismo receptor, esse organismo que recebe. É nessa superconsciência que temos o sentimento do sagrado, da conexão com Deus. É a sede física da alma, da mente, da realização das coisas do futuro, das propostas do futuro. A mente elabora, sim, em energia, em fluido, a vontade flui, e o centro coronário fixa o destino na realidade do ser, dentro dessa pegada. O instinto constrói por uma repetição inconsciente, porque está no subconsciente, está no inconsciente profundo. A superconsciência constrói por uma repetição consciente, esforçando. É diferente. Dimanam da superconsciência as funções psicológicas que vão nos levar a Jesus. A imagem de Jesus está na superconsciência. Ela permite a mediunidade, as antenas, a paranormalidade, para que nós captemos as sínteses da intuição, do caminho. Uma psicografia é uma síntese. Quando alguém traz um livro, como o Divaldo trouxe os livros de Joana, aquilo passa por ele e sintetiza na superconsciência. Mas Joana estudou 50, 60, 200 anos, desde que era Joana Angélica lá para trás, para fazer a síntese agora. Ou seja, Joana representa a superconsciência em Divaldo, que traz a síntese de toda a vida dela e ela bota na mão dele. A mediunidade proporciona essa realidade. Imprime as necessidades futuras, é o celeiro do futuro, para onde nós queremos alcançar. É pela superconsciência que recebemos forças específicas para o desenvolvimento. É lá que nós temos a intuição, o sentimento que temos que ir na direção do amor. É o lado oposto ao cabo do inconsciente primitivo que nos arrasta na direção do anjo com aquele chamado, aquela voz, sai daí, para de repetir essa realidade animal. E nós temos uma intuição, um sentimento que temos que ir caminhar nessa direção. E isso gera uma justiça, porque nós temos o inconsciente com todos os seus arrastamentos, que trazem para o ego, para a realidade animal,
mas nós temos a superconsciência nos arrastando para a realidade de Deus. Vamos fazer uma pausa, tomar uma água e voltamos depois aí. Não tem direto? Então, beleza. Vamos lá. Não, vamos para a resposta, pergunta e resposta. Para mim tinha uma pausa. Pessoal, só para a gente lembrar a nossa organização, porque hoje à tarde ainda temos palestra pública, entenderam? Por isso que nós temos essa blocagem para encerrar, para o nosso cavalheiro tomar uma água, um cafezinho, porque aqui a gente mima bem todo mundo. Foi eu que atravessei o cerimonial aqui. Foi nada, você quis ser gentil. Pessoal, vamos agora para algumas ações, basicamente do encerramento do Joana de Ângeles. Mas eu ainda tenho avisos, tenho presentes, tenho algumas coisas, tá? Ai. Como até eu fui pega de surpresa. Vamos? Eu vou lembrar a vocês que eu sei que tem algumas perguntas aqui, eu vou agradecer, perguntas incríveis, viu? Alguns davam algumas teses. A prova é que a pessoa foi tão pega de surpresa que ela ainda estava com o pirulito na mão. Anos. Alô. E o pior é que vai estar aqui registrado para a minha médica que eu estou consumindo açúcar. Ainda bem que eu não sou diabética. Você deu uma mexida na cabeça do pessoal, você tem consciência disso, ok, seu papel era esse. Vocês concordam comigo, né? Todo mundo aqui ficou com cada mexida, tem gente que mandou tratados de Tordesilhas, não foram perguntas. Novas codificações, agradecemos as interações de vocês foram rápidos no dedinho. Tem muita gente que mandou exatamente a mesma pergunta, a ponto de eu perguntar, vocês fizeram Ctrl+C, Ctrl+V? Desculpa isso, mas é para eu entender mesmo, tá? Existe alguma vantagem em ter complexo? Muita gente perguntou isso. Sim, com certeza. Qual? O complexo, na realidade, ele não é algo negativo. O complexo é uma maneira de configuração da energia. Ele pode ficar dedicado à sombra, se ele se instalar com conteúdo negativo, desadaptado, mas esses mesmos complexos podem ser grandes virtudes, forças internas nossas. Mas aquele complexo que recebe a carga amorosa da vida, que são as áreas que receberam amor na nossa vida, eles não nos dão trabalho, eles nos dão saúde. Então, eles não, de alguma forma, abalam a estrutura da consciência, gerando atenção para aquele local, gerando desadaptação. Os complexos de carga negativa, eles geram sintomas, geram problemas. É aquela batida de carro que ocorre, aquelas maldições. Nunca consigo casar, bato o carro sempre perco dinheiro. Não é só dentro, é fora também. É uma força que atrai e repele. Mas a base é uma configuração da energia, que pode ser uma virtude para o bem, ela vai levar para a saúde, mas a área que ficou desnutrida de amor, que é um complexo que não recebeu, que é uma área sem amor, ela vai gerar o sintoma, a patologia, a doença, as desadaptações, que não necessariamente são patológicos, mas são conflitos internos. Então ela gera uma criança levada na sala, fazendo bagunça. E nós precisamos dar atenção para ela, para que ela se acalme, dar amor para essa área, para que aquela realidade se acalme e se junte ao grupo que já está educado. Então, muitas das coisas que nós temos facilidade nas artes, nas nossas adaptações do dia a dia, o nosso código moral e ético de estar aqui fazendo essa opção de um final de semana estar estudando, são os nossos complexos. Os nossos complexos positivos mostrando as nossas boas inclinações. É tanto que esses complexos são tão bons que deu certo, nós estamos aqui. A educação dos nossos pais deu certo para nós em algum nível. Só que isso não basta, porque nós precisamos continuar a evolução. Então precisamos colocar os pingos nos jotas, como disse Jesus, porque não vai passar. E o que ficou para trás precisa ser nutrido. Quando nós vamos recebendo o processo educacional nessa vida, em outras vidas, surgem essas ilhas que são desnutridas de amor. É como se fosse um personagem interno meu que ficou carente de uma realidade de amor. Através das visualizações, da análise, da oração, do passe, da água fluidificada, da análise profunda e com as terapias adequadas, eu posso conscientemente, a partir da realidade do ego, emanar amor para essas áreas e curar. Mas não curar aquela cura do médico, que eu corto e tiro o tumor e jogo fora. É curar como um couro
um queijo, que ele vai se transformando. É uma área que eu não posso tirar, ela é essencial para mim, porque senão gera uma amputação. Mas eu preciso trazê-la para uma vibração mais elevada. Então, o complexo é como arrumar uma gaveta. Eu dobro a camisa dessa forma. A alma faz isso. Eu vou organizar em blocos de energia emocional, que elas podem ser boas ou ruins. Mas a palavra complexo em si, ela não quer dizer uma coisa negativa, mas simplesmente uma configuração de organização da psicologia humana, que pode ser sombria, primitiva, no sentido que Joana chama de o lado escuro da sombra. É igual a palavra sombra, de Jung. Sombra não quer dizer que é negativo. Sombra quer dizer que eu não conheço, está no escuro. Eu não conheço. E como eu não conheço, lá dentro eu tenho coisas boas e tenho coisas ruins. E o complexo é assim. Então lá eu tenho complexos bons e complexos estruturantes, dentro dessa realidade. Mas que eu posso transformar infinitamente essas áreas desestruturadas para que eu possa organizar minha alma na direção do amor. Tem uma pergunta aqui que eu vou quase assinar junto e vou juntar com duas outras. Existe evolução, no final das contas, sem terapia? Porque a pergunta foi ótima aqui. Existe evolução sem terapia? E outro, religião e família estão para consolar e nutrir de amor as lacunas existentes? Essa é uma pergunta excelente. Eu acho essa pergunta tão importante para o movimento espírita, porque a psicologia está sendo muito requisitada dentro do espiritismo hoje. Não só a psicologia. O próprio Emmanuel coloca no Consolador as principais ciências que ele considera principais para a evolução do espírito, que ele fala a psicologia, a sociologia, a física, a química e a biologia. São as 5 ciências que ele coloca e no centro delas não está a psicologia, é a biologia. Porque é a biologia que conta a nossa história, que vai alimentar a psicologia. A biologia, ela conta a realidade de Deus. Ela vai entender Deus, mas essa biologia ela não está cumprindo a sua missão porque ela ainda é materialista. Quando essa biologia deixar de ser materialista, ela é a mãe de todas as funções em relação, porque ela vai nutrir a física, ela vai nutrir a química, ela conta a história. Ela vai recuar ao pensamento de Deus, entender o pensamento de Deus e nutrir essas outras ciências. Quando esse movimento começa a acontecer, dos movimentos psíquicos dentro do espiritismo, que já vem desde a época de Kardec, porque isso não é novo, e Joana só reforça isso, nós tínhamos historicamente todos esses pensadores da psicologia estudando fenômenos nos Estados Unidos, por exemplo. Nós tínhamos sociedades psiquistas nos Estados Unidos, onde Jung participou, Freud participou e outros pensadores participaram estudando os fenômenos que eram de materialização e toda aquela realidade. Só que hoje, a proposta da psicologia, ela não é mais uma psicologia no sentido fenomênico, dentro da lógica espírita, de ficar estudando esse fenômeno que chamava a atenção, mas não gerava transformação. Só que isso ganhou em alguns pontos uma magnitude tal que começou a substituir até a proposta de Kardec de, em vez de fora da caridade não há salvação, é fora da psicologia não há salvação. E isso é um equívoco. Não é a realidade para nós. A psicologia, ela é uma bênção de Deus, como todas as ciências. E que ela toca o espiritismo porque ela estuda a alma. Ela é uma ferramenta de transformação. À medida que o espiritismo se higieniza e se educa, como ele se educa indo ao dentista, como ele se educa indo ao médico, ao cardiologista, como ele se educa indo ao nutricionista, ele está fazendo a higiene do corpo. Quando você estuda a psicologia, você está aprendendo as ferramentas para higienizar e viver Jesus a partir da lógica da alma. E a ciência vem contribuir. Dá para fazer sem esse conhecimento? Dá, mas vai ficar mais difícil. Fica bem mais difícil, porque essa ferramenta, em termos espíritas, dentro da psicologia espírita, porque toda religião tem a sua psicologia, ela vai acelerar o processo. Então, é como se você pegasse uma pessoa, que você olha uma pessoa se entupindo de açúcar, comendo açúcar desvairadamente, com excesso. Antigamente era assim, tomar muito refrigerante, muito doce, muita coisa. Hoje, como que nós fazemos com as nossas crianças? Não, refrigerante só mais tarde, quando tiver idade, doce tal horário. A gente educa, não é assim? A proposta da psicologia é a mesma. Só que nós não tivemos esse hábito por milênios de realizar esse processo, que é novo. A psicologia é muito nova, os conhecimentos da psicologia. Então ela surge como um instrumento que, quando nós olhamos para o passado, nós falamos, como que nós fazíamos aquilo? Hoje ainda não é comum
Mas vai chegar um momento que é comum falar dos complexos. Veja só o quanto é comum para nós espíritos falar de mediunidade. Quando você pega uma pessoa que não participa do nosso ciclo de cultura religiosa, você fala de mediunidade, não tenho medo, não vou abrir o livro, mas foi normal. Você recebe intuição, ó, o Espírito falou comigo, vou fazer tal trabalho, vou direcionar, é normal, faz parte da nossa vida. É ou não é assim? É normal. E com a psicologia vai ser a mesma forma. Mas está no início. Agora você dizer que fora da psicologia não há salvação é um excesso. Aí tem um excesso. Porque a realidade é que a psicologia, como ferramenta, ela vai acelerar o seu processo evolutivo. Porque ela vai te dar ampliar o seu nível de consciência analítica da vida. Assim como a sociologia, a filosofia, não é só a psicologia. Mas a psicologia ela vai ter esse diferencial, porque por não termos cuidado disso, em algum momento, sobrou essa herança patológica que está nos incomodando hoje. E que a psicologia é esse instrumento para poder sanar essa realidade. Se o indivíduo opta por um caminho de amor dentro da sua realidade do Evangelho de Jesus, nós vamos entender a partir dessa consciência analítica, quando é vivida em total correspondência com o sentimento profundo, estuda, e lá no final, agora eu entendo Jesus, vou voltar lá para o Evangelho. Analiticamente é como se Jesus tivesse feito a síntese. Ele apresentou o resultado da conta. Ama, perdoa, faz a oração para o inimigo. Só que a gente não experimenta isso. A gente não faz. Quando as pessoas nos magoam, quantos de nós fica fazendo prece para as pessoas? Nós temos o hábito. Fala, não, já perdoei. Já fiz. A gente passa por debaixo dos panos. Se você fizesse o que Jesus orienta, você ia viver a psicologia sem sentar na cadeira da psicologia. Não, calma aí. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu ver se eu dou conta de fazer uma prece para fulano X. Nossa, não dou não. Está estranho aqui. Já testou fazer isso? Você não precisa ir para a faculdade de psicologia para poder fazer isso. Então, o Evangelho é uma psicologia. Se você realmente tenta fazer o que Jesus está fazendo, você já vai estar vivendo uma psicologia profunda, no seu mais alto nível. O problema é que nós não fazemos. Nós nos enganamos. E como não faz, então calma aí, vamos dar um plus. Eu vou dar uma ferramenta para dar uma clareada. Aí surge a psicologia. Mas esse exercício do amor, através do Evangelho, ele já possibilita. Por isso que a proposta é, fora do amor não há salvação. Não adianta eu estudar a psicologia no nível intelectual. Eu preciso fazer essa vivência. Quando eu estudo a psicologia como ferramenta e começo a tornar uma realidade, eu volto para o Evangelho de Jesus. Se você realmente vivencia a psicologia, você vai voltar e vai encontrar que toda vez que eu adoeço não tem outra saída senão amar. Eu vou olhar para trás, meu pai me magoou, as pessoas me feriram, e como é que eu vou me libertar dessa dor? Vou ter que perdoar. Aí eu curo. Aí estuda e volta para Jesus. Então não há essa separação. Estudar essa realidade psicológica é, na realidade, fazer uma função analítica da síntese de Jesus. Se eu não fizer, mas vai na força da massa. Está todo mundo sendo espírita, agora todo mundo acredita em reencarnação, esse negócio deve ser verdade, eu vou fazer também. Aí você vai como o boi na boiada. É ou não é? Mas não precisa ser assim. Se você estuda a ferramenta, aí você começa a trilhar o seu caminho individual. Dá para fazer de outra forma? Dá, claro que dá. Mas possivelmente, de acordo com o nível psicológico de cada um, você vai encontrar impedimentos que vai travar. Vai ter uma hora que vai travar. E não é por acaso que se manda uma ciência para ajudar no processo. Então essa ciência ela também tem uma missão. Assim como a medicina tem uma missão, a ciência também tem. Se eu caminho, eu consigo caminhar, mas pode ser como foi no passado, que eu repito os padrões e vai ficar atrapalhado. Com a psicologia surge uma ferramenta para que eu possa ir com fluidez, enfrentando essa realidade, vencendo esses sintomas com o brilho que a ferramenta dá. Dá para fazer? Dá, mas pode ser que fique mais difícil. Para quem tem mais dificuldade de entendimento da obra ainda de Joana, como você bem disse, não existe nada que seja extremamente fácil, porque precisa de dedicação. Começar por entender-se através da ciência da caridade seria o caminho? Sem dúvida. Na ciência da caridade você vai entender muita coisa sobre você. Na caridade, a alma chega ao ápice do exercício de todas as funções psicológicas. Eu vou entregar uma cesta. Eu vou entregar uma camisa para um necessitado. Eu vou ouvir alguém. Essa pessoa vai chegar com os conflitos dela. Você entrega roupa, entrega camisa. Não, essa roupa não presta. Aí começa o exercício.
Eu saí da minha casa, fiquei sem dormir, passei a noite separando isso aqui, eu entrego a roupa pro fulano, ele pega o meu trabalho, que era para poder ajudar, ele mesmo não quis e joga fora. Aí o exercício começou. Aí quando você vai olhar lá o evangelho, tem lá, benefícios pagos com ingratidão. Aí eu olho, como que eu só vou praticar a caridade ou entregar essa roupa dentro dessa proposta se alguém validar o que eu estou entregando? Eu também estou com um problema. A pessoa que está ingrata, ela está com um problema, mas eu não posso condicionar a minha prática a isso. Não dá. Aí começa o processo de análise. Então, na caridade ocorre o choque. A caridade também, inicialmente, ela é um treino para ir para o amor que nós queremos alcançar. Observe os trabalhos que você escolhe para fazer caridade. É por isso que a psicologia é boa nesse sentido. Eu vou cuidar de crianças. Para quê? Para que você faz isso? Qual é a ideia? Será que isso não está ligado a alguma ferida tua? Por que você está querendo salvar alguém lá fora e não está se conectando com essa dor? Daniel, então tem que parar de fazer? Não, continua fazendo, porque ali vai gerar autoconhecimento. Mas a partir de que você descobre que você está curando uma ferida infantil, uma realidade tua, até de outra encarnação, aquilo vai ganhar um outro sentido. Porque aí você vai começar a fazer um processo de cura consciencial e não num processo neurótico, como se você estivesse ajudando para salvar a si mesmo. Porque ajudar para salvar a si mesmo gera frustração infantil. Aí você vai lá, fulano não gostou da palestra, fulano não gostou da camisa, ninguém me deu os parabéns, então não volto mais. Porque na realidade você está querendo ter um ganho para curar a si mesmo. Agora, quando é consciencial, não, é a minha ferida, eu não vou transferir isso para o outro. Eu sei porque eu estou aqui. Eu comecei porque eu tinha uma dor da criança cuidando de criança. Mas agora eu cuido dessa criança com outro sentido. Começou neurótico, agora é através do amor. Então, quando eu descubro essa realidade, eu vou ascendendo. No início, por isso que fora da caridade não há salvação. Porque o atrito na caridade, ele traz a autoconsciência e a consciência empática. Quando eu vou praticar a caridade, se eu estiver no polo infantil, eu não consigo praticar a caridade. Porque eu estou praticando a caridade na máscara de ter um ganho com aquilo. Então você não vai dar conta das obsessões, você não vai dar conta do falatório que tem entre as pessoas de perseguição, que entre a gente nós nos digladiamos. Não dá conta dos gastos financeiros que tem, porque você vai ter que ter uma entrega totalmente ativa e não vai esperar nada. Quando o outro te entrega essa ingratidão, ou o trabalho não alcança o nível, só a psicologia amadurecida, que encontra satisfação no bem-estar instalado e não no ganho externo, consegue caminhar. Para isso, para que eu entregue esse amor de verdade na caridade, eu preciso vencer a criança ferida. Para poder ter essa entrega. E é justamente na caridade que gera autoconsciência. E já começa por aí. Quais os trabalhos que eu escolhi? Já começa. Por que será que a espiritualidade me deu uma missão de falar? O que isso tem a ver comigo? Por que me deu a missão de eu ser presidente da federação? O que tem a ver? Ó, reflexão. Que compromisso meu que tem aqui? Você vai pensar. Tem um chamado aí, uma missão. E é na caridade que o chamado acontece. Então, testando as práticas de caridade, você começa a ter autoconhecimento. Tem algo aqui, minha missão está acontecendo aqui. Mas essa missão ela não é tão pura assim, porque ela está falando de um conflito meu infantil lá atrás. Vou trocar de atividade, vou para cá para exercitar, porque essa ferida, eu vou cuidar ela lá com o psicólogo. Então, você começa a resolver. Se você não faz isso, o que acontece com a caridade? Imagina que você tem uma ferida que você não cuida em você. Você vai começar a querer salvar o mundo. Aí a caridade vai começar a ficar pesada. Você vai ficar doente fisicamente, estressado. Vai perder o brilho, você vai começar a ficar automático no que você está fazendo. Vai perder o sentido. Porque quando você faz para satisfazer um conflito neurótico, perde o sentido. O ganho é secundário. Agora, quando ele é profundo e real, está tocando na essência do self, porque a caridade é do self, mesmo com toda a tempestade, você sente um brilho diferente, não adoece no trabalho e continua caminhando. Você sente que precisa caminhar. Quando é neurótico, qualquer vento te tira do barco do rumo. Então, esse autoconhecimento, ele faz com que o amor te nutra e não te adoeça. Aí a gente fala, o bem está me fazendo bem? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque quando esse bem é genuíno, mesmo fisicamente cansado, a alma se nutre por essa realidade. E a prática da caridade é um celeiro rico de interações para que esses fenômenos aflorem. E aflorando, você se apropria e se libera deles
e nutre a parte que precisa ser nutrida. Essa outra pergunta foi de um dos itens que você apresentou hoje, uma das falas que você fez. Essa pergunta apareceu simplesmente 6 vezes, basicamente com as mesmas palavras, eu vou estar colocando aqui, tá? Considerando que o perispírito é plástico e que os espíritos não têm sexo, qual a necessidade da cirurgia para mudança de sexo no mundo espiritual? O estágio evolutivo. E eu vou terminando, só um segundo. É, para ajudar ele, né? E nos lembra, o grupo de estudo aqui são os reis de obras. Existe alguma obra que a gente consiga aprofundar esse entendimento? Eu acho que em Dias Gloriosos de Joana tem algumas informações a respeito disso. E são informações também que experimentamos em estudos com um médico espiritual chamado Antônio Gordô, que era o guia de Salvino Mariano, um dos médios muito amigo de Chico Xavier, e que nós tivemos a alegria de conhecer. E ele era um médium muito ostensivo, com uma mediunidade muito semelhante à de Divaldo, à de Chico, mas um médium anônimo. E em reuniões de estudo, ele nos explicou essa realidade. O espírito de Antônio Gordô, um médico italiano, que era primo da mulher de Kardec. E ele nos orientava nesses estudos na cidade de Iumas, no interior do estado do Goiás, nas reuniões que participávamos lá. E nós fazíamos reuniões de estudo, onde o médium inconsciente, era um médium sonambúlico, totalmente inconsciente, ele cedia a faculdade para esse espírito, que é esse médico, que faz parte da equipe de André Luiz, em nosso lar. E nós fazíamos perguntas a ele. Infelizmente eu perdi num computador que estragou, eu perdi todas as respostas que ele nos deu sobre sexualidade. Eu fiz um estudo com ele lá. E eu fiquei muito chateado com esse estudo, porque eram informações valiosíssimas, mas depois eu tenho por mim, nas minhas intuições, que não era a hora. Porque poderia, inclusive, complicar a mim mesmo com as informações que estavam lá. Porque poderia chocar em termos de educação da sexualidade. Mas esse espírito, e não é por acaso que logo depois, mais tarde, no futuro, depois de eu ter iniciado esse trabalho, eu fui pegar o capítulo de sexualidade no grupo da AMA Brasil. A energia voltou. Então eu escrevi o capítulo sobre sexualidade no Contribuições de Joana para os Transtornos Mentais. E lá. É um compromisso de sombra, né, inclusive, que precisa ser organizado. Mas, enfim, esse espírito nos orientou que muitos transformismos que ocorrem entre os estágios evolutivos se dão por cirurgia. Pegar um pássaro que precisa começar a falar, um animal que tem que desenvolver uma nadadeira, algo assim. Essas metamorfoses espirituais que ocorrem se dão por cirurgia. E dependendo do grau evolutivo da criatura, porque a questão da sexualidade que se identifica com o órgão que está impresso no perispírito, a força mental ela vai modelar essa realidade. E dependendo do grau evolutivo, precisa passar por uma cirurgia que é receber a indução de espíritos superiores para gerar a polaridade. E esse espírito nos orientou a essa realidade. Então as cirurgias acontecem. Quando começaram as cirurgias de transformação da sexualidade, um dos locais de mais desenvolvimento foi na Alemanha, onde teve uma explosão da realidade da cultura, da sexualidade. Abriram-se muitos bordéis, a liberação sexual na Europa era muito grande, e já havia um médico lá, num período muito próximo ali à realidade de Freud, no pós-guerra, se não me engano, na Primeira Guerra, que essas cirurgias já ocorriam. E isso é intuição, porque já vinha do plano espiritual. Então, as cirurgias que nós temos hoje, elas ocorrem também no plano espiritual, para que possa modelar a realidade reencarnatória, segundo a orientação desse espírito que nos lecionou essa realidade, chamado Antônio Gordô, Dr. Antônio Gordô, um médico da espiritualidade. Então, a depender do grau de evolução do espírito, há necessidade da cirurgia, que são os níveis mais iniciais. A depender do grau de evolução de outros espíritos, eles já conseguem realizar essa plasmagem, transitando na ânima e no ânimos pela liberdade de conquista que executaram da dominação das energias, como Jesus, que faz a síntese do masculino e do feminino e conseguem regular essa realidade e imprimir no perispírito essa função. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo que nós estamos falando de grau evolutivo, é sobre a capacidade
cidade da plástica do perispírito de cada um, certo? Exatamente. Do mesmo jeito que tem gente que desencarna com uma perna amputada e se vê com essa perna amputada no mundo espiritual. E quantas vezes há narrativas de Bezerra de Menezes dizendo isso era do corpo físico, certo? Existe um Não lembrem-se disso. Existe um trecho da obra de André Luiz que ele conta a história de um jovem que bate no pai e o pai fala: você vai ficar com o braço duro, você vai morrer com o braço duro, joga uma praga, uma hipnose. E ele é atropelado logo depois e André morre, desencarna. André Luiz encontra ele no plano espiritual com o braço seco, parecendo um galho seco. Aí o André Luiz olha para ele junto com o mentor e fala: vamos curar o braço desse homem, né? Virou um complexo de culpa. Aí o espírito falou: André, você pode até dar um passe nele, mas a mente dele está tão fixada na cena com o processo de culpa que logo vai voltar. Ou seja, precisa de uma mente muito magnetizada em termos de amor, entendendo essas cirurgias como um magnetismo profundo de um espírito superior para gerar uma transformação dentro dessa realidade. Então, Jesus fazia essas transformações no corpo físico e eram verdadeiras cirurgias por energia. E no plano espiritual é da mesma forma. Não existe mágica. As coisas não são mágicas. Precisa de um processo, de um funcionamento. E as coisas que chegam para nós, como as cirurgias plásticas, as cirurgias de transformação, elas ocorrem no plano espiritual. E aqui é a intuição do processo espiritual que ocorre lá em cima. Eu vou abrir uma exceção pela credibilidade que a profissional tem, por uma amiga muito querida e uma pessoa que eu admiro muito. Tá todo mundo aí no sofrimento para a última pergunta. Vem cá, Josi, vem fazer a pergunta. Psicóloga, uma das almas que mais socorrem as outras aqui. Chegue, faça a sua pergunta. Não. É para a gente quebrar um pouco o paradigma da cirurgia material para a cirurgia espiritual. Porque quando a gente está falando de cirurgia, e como a gente é tão fixado na matéria, que já vem essa cirurgia material, da gente amputar, tirar, cortar, remendar, o que for. E quando a gente está tratando da cirurgia espiritual, como seria? Seria o fluido como um passe, que a gente conseguisse ter esse paradigma, essa diferença entre a cirurgia material e a cirurgia espiritual que você está falando. Essa realidade nós vemos impresso nos livros, por exemplo, com a Ivone Pereira. Ela cometeu suicídio em outra encarnação. Ela voltou com sérios transtornos psicológicos, porque a personalidade a qual se fixou a energia dela foi essa personalidade que teve a experiência do umbral, que passou por uma série de aspectos de sofrimento dentro da realidade dela, e geraram essa fixação. Isso gerava depressão, gerava fenômenos de catalepsia nela, que ela ia a fenômenos de quase morte desde a saída do ventre, ela quase foi enterrada viva. E chegou um momento da vida dela, que ela conta em uma das suas obras, que ela fez uma depressão maior, uma depressão profunda, onde ela olhava na visão dela e tudo estava da cor de sangue. Ficou tudo vermelho, da cor de sangue. E ela foi fazendo um embotamento profundo, onde ela perdeu a fala. Ela foi se embotando, ela foi caindo num recolhimento regressivo profundo, não conseguia se alimentar, se movimentar, e morreu em vida, sem o corpo morrer, quase um coma. Essa depressão foi tão profunda que ela ficou num estado de prostração. As pessoas achavam que ela ia desencarnar, as pessoas do centro iam à casa dela aplicar passe para que ela fosse voltando, para tentar nutrir a alma dela de alguma forma, e era uma metamorfose, um processo de transformação que ela estava passando, queimando os últimos vestígios de energia dessa personalidade. Estava gerando todo esse transtorno. O corpo inteiro estava drenando a energia da personalidade suicida, gerando todo aquele transtorno. Ela desdobra, e os espíritos narram que havia fios espirituais conectados ao coração dela, e um deles estava como uma espécie de desplugado dessa realidade. Um fio que ficou prejudicado pela emoção muito forte do suicídio, gerando aquela experiência para ela de depressão, de morte. E eles fizeram uma cirurgia no perispírito dela, que ela não narra como foi,
mas trabalhando com certeza, porque a realidade não é a mesma, questões magnéticas para reconstituir os tecidos sutis do perispírito. No plano espiritual, nós temos que pensar que é o mundo das energias. E quando nós pensamos em cirurgias, nós precisamos pensar em ondas magnéticas de altíssimo potencial amoroso, atuando sobre ondas magnéticas muito primitivas. Então a cirurgia é esse encontro dessas energias, trabalhando nessa condição perispiritual, gerando transformação. Eu afeto a matéria espiritual através de ondas magnéticas e até de aparelhos que vão ali gerar transformações naquela realidade. No processo evolutivo, os espíritos que comandam a nossa evolução, não existe tudo determinado. O processo evolutivo ele se dá por testes. É tanto que tem fases que nós nos desenvolvemos, que elas são fases onde o sexo, em termos de órgãos, ele fica indiferenciado. Nós podemos até apresentar os 2 órgãos no corpo só. E isso acontece porque a biologia está sendo testada até encontrar melhor. Não foi isso que nós estudamos? Então não é bonito, você vai passar por fases onde nós tivemos a própria agressividade dos espíritos do período das cavernas, do paleolítico, dos períodos onde a agressividade dos animais eram animais horríveis. E hoje nós temos animais muito mais sutilizados. Quando essas transformações vão ocorrer, elas ocorrem fazendo cirurgias espirituais, que se dão por magnetismos e, a depender da necessidade evolutiva da matéria que é operada, ela vai também passar por procedimentos muito semelhantes ao que ocorre na matéria. Agora, não existe uma regra, é um espectro de experiências onde nós vamos ter a experiência a depender de quem cuida de nós e em que estágio nós estamos. Por exemplo, quando nós vamos nascer, existe uma das muitas formas de nascer no livro de André Luiz, que o Espírito fala, eu vou te hipnotizar e eu quero que você fique pensando num feto. Você vai pensar num feto. Aí o Espírito começa a dar um passe. No Espírito que vai nascer, ele começa a fazer um processo regressivo. E ele vai ficando ovoide na forma de um feto. É uma cirurgia. Ele está hipnoticamente transformando para poder conectar ele ao molde do corpo. Só que essa é uma das muitas formas de nascer, que André Luiz coloca no livro. Agora, existe a forma de uma cirurgia mais agressiva? Depende do espírito. Ele é materializado, ele é animalizado, ele precisa daquela atuação, ele recebe de acordo com o que a energia precisa. Se é um espírito já sutilizado, ele vai receber outras emanações para realizar o processo de transformação. Então, quando nós pensamos nisso, os espíritos também estão estudando a matéria e vão gerar transformações a todo tempo, fazendo testes, como foi na geração animal. Então, de repente, vem um meteoro, acabou toda aquela experiência daqueles animais e vem animais mais sutilizados. Até que se preparou uma biologia específica para receber os exilados de capela. A biologia precisou evoluir, e isso foi se dando por cirurgias, por testes, mortes, renascimentos, onde essa psicologia, essa biologia foi sendo lapidada lentamente até alcançar o propósito maior, que é a estruturação espiritual, onde a mente domina. Ele não pode emendar de uma vez. Então, passaremos muito tempo aqui com você, fazendo as perguntas que ainda tem. Eu peço desculpas, não dá para atender. Eu tentei atender ao máximo, juntando para que a gente pudesse ser atendido. Obrigada, meu querido. Que Deus lhe abençoe infinitamente. Sem dúvida, todos os estudos têm sua hora, mas a preparação inicial começa por quem primeiro tem que ter o acesso para facilitar isso depois.